muito profundas. Aqui a gente vai entrar numa teologia mais... Olha só esse negócio aqui. Bom, quando o Jesus vai fazer esse negócio que ele vai fazer aqui agora que eu vou dizer, esse relato ele vem logo em seguida de um ensino que ele tinha dado ali para o povo de não colocar vinho novo em odres velhos. Né? Muito provavelmente por quê? Porque ele está indicando ali que ele não queria colocar os termos da nova aliança nessa rígida esfera da antiga aliança. Ou seja, o evangelho da graça de Deus ele não poderia ser compreendido com as lentes debaixo das lentes legalistas da antiga aliança. Tanto a forma quanto o conteúdo deveriam ser mudados completamente, tá? Nessa que seria uma aliança muito melhor, né? Que é a nova aliança. Isso incluiria também um novo paradigma com relação ao sábado. Olha esse negócio aqui. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Marcos 2, 23 e 28. Se você não assistiu ainda a série The Chosen, tá? Assistam, gente. É muito legal. Assim, como é que é? A primeira temporada foi sensacional, mas a segunda é muito forte. As duas são muito fortes, mas assim, a segunda mostra exatamente esse verso aqui, como é que foi. Tá? Assistam, vocês vão entender. Enfim, só um parênteses, tá? Bom, no Evangelho de Mateus, essa passagem vem logo depois desses versos aqui, ó. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá? Olha só como é que Mateus escreve a defesa de Cristo, que Cristo apresenta, né, aos seus discípulos, pelo fato de eles estarem colhendo ali as espigas de milho no sábado. Olha lá. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então olha lá. A igreja adventista, ela tenta passar para os membros da igreja que a maneira de interpretar esses textos aqui é que os fariseus eles guardavam o sábado de maneira exagerada e Jesus estava ali tentando mostrar o que era a maneira correta de se guardar o sábado, tá? Mas isso simplesmente não é verdade, não é, tá? Segundo a lei de Moisés e não as regras farisaicas, o povo de Israel não podia realizar nenhum tipo de trabalho no sábado sob pena de morte. Ou seja, a própria Torá e não as regras dos fariseus, né, exigia deles um total descanso no sábado. Isso está lá em Êxodo 31:15, por exemplo. Né? E que eles não podiam colher nada no campo. Êxodo 34:21. Ou cozinhar, pois deviam preparar a sua comida no dia anterior. Êxodo 16:23 a 26. E, na verdade, eles não poderiam nem mesmo sair do seu lugar, tá? Depois, essa ideia foi ali mais na época de Moisés, as pessoas não saíam de casa. Depois foi interpretado como não saíssem do acampamento, tá? Mas isso é uma outra história. Enfim. Então, segundo a lei da antiga aliança, Jesus estava quebrando o sábado ali, pelo menos em 3 pontos, tá? Mas a leitura desse texto ela é mais profunda, gente. Olha só que coisa. Existem aqui outros significados, tá? Então, presta atenção. O primeiro significado, além desse,
é que Jesus menciona o fato do rei Davi ter comido os pães da proposição dentro do templo quando teve fome, certo? Bom, e também o fato de ele ter dado aos seus companheiros, Davi, o rei Davi, dado aos seus companheiros os pães da preposição, sem causar nenhum tipo de culpa sobre nem ele, nem os seus companheiros, pela quebra dessa lei cerimonial ali sabática, tá? O que acontece, gente? Davi é um tipo de Cristo nessa história. Então, assim, não houve problemas para os companheiros de Davi comerem os pães da proposição, mesmo que eles não fossem reis ou sacerdotes. Eles não eram. Mas por que eles por que a culpa não recaiu sobre eles? Sobre seus companheiros? Por quê? Porque eles estavam associados a Davi e por isso eles poderiam usufruir de uma quebra de lei ritualística sem que a eles fosse imputado qualquer tipo de culpa. Dessa mesma forma, gente, olha que coisa esse negócio aqui. Tanto Jesus como a todos aqueles que estão associados a Cristo, nós, gentios, dentro da nova aliança, tá? Estamos livres de qualquer tipo de condenação por não obedecermos à lei cerimonial, que é o sábado, nesse caso, da antiga aliança. Vocês estão entendendo por que ele utilizou esse? Porque assim, os ensinamentos de Jesus eram assim, né? Tinha uma interpretação aparente, mas tinha uma interpretação muito mais profunda, muitas vezes várias camadas ali. E além disso, o que Jesus diz? Porque o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Ou seja, ele é maior que o sábado, é óbvio. Ele é a realidade do sábado, que servia apenas como uma sombra que apontava para ele. Então, assim, os fariseus eles estavam tão preocupados com a forma que eles esqueceram o conteúdo. Eles estavam tão preocupados com a sombra que eles esqueceram de notar a realidade que havia chegado. Adivinha quem está agindo da mesma forma hoje em dia? É a Igreja Adventista, tá?